Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Eu quero é que ele se nunca deu nada pra nós, caralho, nunca lembrou de nós, caralho. Crises históricas. Qual história queremos contar? A origem da escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil foi implantada nas primeiras décadas da colonização e aconteceu na década de 1530, quando os portugueses implantaram o sistema das capitanias hereditárias e deram início ao processo de colonização da América Portuguesa. Até então, a relação de trabalho utilizada pelos portugueses baseavam-se no escambo com os indígenas, na exploração do pau-brasil. Pelos portugueses, baseavam-se no escambo com os indígenas, na exploração do pau-brasil. A partir de 1534, os portugueses implantaram as capitanias hereditárias. Com isso, passaram a incentivar o cultivo da cana-de-açúcar e o desenvolvimento de engenhos para produzir açúcar. Como essa era uma atividade complexa e que necessitava de mão de obra, os portugueses encontraram na escravidão a saída para a falta de trabalhadores, já que eles próprios não queriam realizar o trabalho pesado. Assim, o primeiro grupo a sofrer com a escravidão foram os indígenas. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro, negócio que fez fortunas ao longo de 3 séculos. Os portugueses tinham feitorias instaladas na costa africana e desde o século XV e desde então mantinham relações comerciais com reinos africanos, dos quais incluíam a compra de escravos. Mas será que é essa história que queremos contar? Não, não é essa história que queremos contar. Para falarmos da escravidão e racismo, temos que tomar outros partidos e conhecer o outro lado da história. A origem da escravidão já ficou bem difundida nas informações anteriores trazidas. Agora, queremos trazer a informação de uma ótica do conceito epistemicídio. E o que é epistemicídio? Epistemicídio é um termo criado pelo sociólogo e estudioso das epistemologias do Sul global, Boaventura de Souza Santos, para explicar o processo de invisibilização e ocultação das contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo saber ocidental. Isso reflete que tudo o que nós sabemos sobre o povo negro tem sido contado sempre sobre a mesma perspectiva, a da escravidão. Deste modo, vivemos o apagamento da verdadeira história do povo negro e da sua contribuição para a nossa conjuntura social. O apagamento da verdadeira história da população negra faz parte de um sistema que alimenta a narrativa de subalternidade, de violência e de falta de representatividade. Olhar para o passado e para a narrativa construída em torno da história da população negra no Brasil, assim como conhecer e reconhecer os expoentes dessa população, é fundamental para a construção de cidadãos e de lideranças negras empoderadas para a busca da justiça racial no Brasil. Como bem trouxe em seu livro sobre o autoritarismo brasileiro, e já adianto para vocês que é nele que vamos nos basear para contar essa história, a autora Lilia Moritz fala que no Brasil o sistema escravocrata transformou-se num modelo tão enraizado que acabou se convertendo numa linguagem com graves consequências. Graçou por aqui, no século XVI ao século XIX, uma escandalosa injustiça, amparada pela artimanha de legalidade. Como não havia nada em nossa legislação que vetasse ou regulasse tal sistema, ele se espraiou por todo o país, entrando firme nos costumes da terra. Imperou no nosso território uma grande bastardia jurídica, a total falta de direito de alguns antes
e a imensa concentração de poderes nas mãos de outros. Não se escapava da escravidão. Aliás, no caso brasileiro, de tão disseminada, deixou de ser um privilégio dos senhores de engenho. Padres, militares, funcionários públicos, artesãos, taverneiros, comerciantes, pequenos lavradores, grandes proprietários, a população mais pobre e até libertos possuíam cativos. E sendo assim, a escravidão foi bem mais que um sistema econômico. Ela moldou condutas, definiu desigualdades sociais, fez de raça e cor marcadores de diferentes fundamentais, ordenou etiquetas de mando e obediência e criou uma sociedade condicionada pelo paternalismo e por uma hierarquia muito estrita. Além disso, e diferentemente do que procurou se difundir, não se confirma a noção que o país teria existido uma escravidão mais branda, um sistema que prescreve a propriedade de uma pessoa por outra. Não tem nenhuma chance de ser benevolente. Ele pressupõe o uso intenso e extenso da mão de obra cativa, a vigilância constante, a falta de liberdade e o arbítrio. Para que se tenha uma ideia, trabalhavam-se tanto por aqui e que eram tão severas que as expectativas de vida dos escravizados, homens no campo, eram de 25 anos. Ficavam abaixo da dos Estados Unidos, que eram 35 anos. No caso das mulheres, o destino não era muito diferente. Eram submetidas à força, à alcoava do senhor escravista. Elas experimentavam no corpo a violência do sistema. Data também, desse período, a perversa representação da mulata como uma mulher mais propensa à sexualidade. Esses são os estereotipos e construções históricas, sociais, que nada devem aos dados da realidade. Carregam, porém, a faculdade de construir realidades e criar grandes prejuízos. Isso sem contar que já se delineava, nesses primórdios brasileiros, uma cultura do estrupo, como veremos mais à frente. Ainda hoje enraizada no país, com a desproporção sexual entre africanos embarcados, a entrada muito maior de colonos homens, bem como a manutenção de hierarquias de mando. A prática implicou o estabelecimento de relações igualmente hierárquicas e raramente consentidas. Fazia parte, portanto, das atividades diárias das escravizadas, sujeitar-se aos desmandos dos senhores, o que acabou gerando uma representação oposta, como se fossem elas a se oferecer. Pessoal, toda a narrativa foi tirada do primeiro capítulo do livro da Lília. Como já falamos bem no início, deu para ver que toda a história pode ser contada de várias formas. Aí pode ficar o questionamento: tem um lado certo? Toda a história tem dois lados, e nenhum deles nunca vai ser 100% certo ou 100% errado. O que temos que entender é que o que deve ser contado e diluído para a sociedade é a forma real, baseada em fatos e contextos históricos legítimos, e que essa história contada não apague a luta nem a contribuição de um povo. Falando em contribuição, quero convidá-los a conhecer mais um pouco sobre a história do povo negro e alguns dos seus mais importantes quilombolas. Muito se fala de Zumbi de Palmares, mas hoje, antes de irmos para o nosso segundo ato, quero convidá-los a conhecer, de forma breve, mas não menos importante, a trajetória de Teresa Benguela e Dandara. Teresa Benguela foi uma líder quilombola que deu visibilidade ao papel da mulher negra na história brasileira. Ela liderou por 20 anos a resistência contra o governo escravista e coordenou as atividades econômicas e políticas do quilombo de Quariterê, localizada na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Dandara, mulher negra e guerreira,
em um dos principais nomes da luta negra no Brasil, teve o papel fundamental na construção e comando do Quilombo dos Palmares, um dos marcos da resistência contra o regime escravocrata brasileiro, que existiu e resistiu como quilombo por mais de 100 anos. Os primeiros anos da República, negativas, limitações e desigualdade. Um sistema como esse só poderia originar uma sociedade violenta e consolidar uma desigualdade estrutural no país. O sistema acabou tarde e de maneira conservadora. Apenas depois de uma série de leis graduais, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885 e, finalmente, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Curta ela e representou uma solução de compromisso. A lei não ressarciu os senhores, que esperavam receber indenização do Estado por suas perdas. No entanto, também não preveniu nenhuma forma de integração da população recém-libertas, inaugurando um período chamado pós-emancipação, que teve data precisa para começar, mas não para terminar. Foi exatamente nesse contexto que as teorias deterministas, também denominadas darwinistas raciais, pretenderam classificar a humanidade em raças, atribuindo-lhe distinta capacidade física, intelectuais e morais. Segundo tais modelos científicos, os homens brancos e ocidentais ocupariam o topo da pirâmide social, enquanto os demais seriam considerados inferiores e com potencialidades menores. Visava ainda substituir a desigualdade criada pela escravidão, agora justificada pela biologia. A emergência do racismo, portanto, é uma espécie de troféu da modernidade. Se a presença de negros em espaços de prestígio social já era basicamente vedada ou muito dificultada pela escravidão, permaneceu bastante incomum no começo de nossa história republicana. Por isso, o sistema escravocrata só aparentemente restou fincado no passado. Tal configuração social, que levou à exclusão de boa parte da população das principais instituições brasileiras, produziu ainda um apagamento dos poucos intelectuais negros. Também ocultou a formação de uma série de sociedades, associações e jornais comunitários negros, idealizados na Primeira República, que procuravam, na base da coletividade, lutar pela necessária inclusão. Conforme define o sociólogo Mário Augusto Medeiros da Silva, essa seria uma dupla morte das pessoas negras. Mata-se o indivíduo, mas também a sua memória. Até os dias de hoje, os números da desigualdade têm cara e cor no Brasil. Dentre aqueles que afirmam ter medo da polícia, a maioria é composta de jovens pretos, autodeclarados e moradores da região Nordeste. Em 2009, o país registrou mais de 191 milhões de habitantes, um aumento de 23% se comparando à população em 1995. Dentre essas novidades do censo, chama uma particular atenção o aumento proporcional da população preta e parda. Em 1995, 44,9% dos brasileiros declararam ser negros, e em 2009 esse percentual subiu para 51,1%, enquanto a população de brancos caiu de 54,5% para 58,2%. Segundo o relatório do IPEA, a despeito do aumento geral da expectativa de vida entre os brasileiros, os indicadores que cobrem o período que vai de 1993 e 2007 mostram como a população branca continua vivendo mais do que a negra. Neste período, o grupo de homens brancos em torno de 60 anos de idade passou de 8,2%
para 11,1%, que os negros, na mesma faixa etária, aumentou de 6,5% para 8%. Apenas no ano de 2012, quando um pouco mais de 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil, 30 mil eram jovens, entre 15 e 29 anos. Destes, 77% eram negros. Em resumo, os números traduzem condições muito desiguais de acesso e manutenção de direitos, dados de violência elevados e com alvo claro: liberdade. Segundo Angela Davis, a ideia de liberdade é inspiradora. Mas o que isso significa? Se você é livre em sentido político, mas não tem comida, o que é isso? A liberdade de morrer de fome? Não há ideologia do coitadismo no Brasil, ainda mais quando o tema remete à exclusão racial. Ao contrário, as conquistas que o ativismo negro alcançou, desde pelo menos a década de 1920, vem demonstrando como não existe laivo de democracia racial, enquanto persistir tamanha desigualdade social, econômica e racial. Por outro lado, e como bem mostra o sociólogo Petrônio Domingues, não foram poucas as iniciativas de sujeitos negros no sentido de adquirir e lutar por igualdade e inclusão. Sabemos que os movimentos sociais ganham mais força e capilaridade em contexto de redemocratização, e o caso brasileiro apenas ressalta tal tendência, inclusive com o marco da Carta Magna, em 1988, que consolida a nova república. Multiplicaram-se as formas de ativismo negro. Na sequência de tais iniciativas, as cotas raciais entraram na realidade dos brasileiros e dos ensinos superiores. Trata-se de políticas compensatórias e transitórias que procuram desigualar para depois igualar. Buscam reparar injustiças alijadas de uma formação escolar formal. Durante longo tempo, almejam igualmente incluir mais diversidade nas instituições brasileiras e produzir formas de convívio e de conhecimento mais dinâmicas porque plurais. Nesse sentido, vale a pena sempre destacar, e mais uma vez, como a diversidade só gera mais riqueza de informação e experiência. Parte dos discursos conservadores ignorar e desautorizar demandas da minoria, que lutam por mais direitos. Projetos autoritários que têm capacidade de recriar o passado e obscurecer o papel das populações que viveram e criaram outras histórias, não apela da europeia colonial. Muitas temporalidades viveram simultaneamente. Nós, brasileiros, andamos atualmente perseguidos pelo nosso passado e ainda nos dedicando à tarefa de expulsar fantasmas que teimosos continuam a assombrar. Aos que ficaram até aqui, este foi um breve vídeo documental trazendo para vocês mais sobre a nossa história e a história, que por muitas vezes não contada, do povo negro e da escravidão e do racismo. A pesquisa foi feita com base no primeiro capítulo do livro Autoritarismo no Brasil. Aconselho quem gostou desse vídeo, leia o livro na íntegra. Para mais fácil acesso, iremos disponibilizar o link do livro na descrição. Por fim, antes de acabar este documentário, eu gostaria de deixar a nossa reflexão. Que liberdade é essa que, em maioria das vítimas de violência obstétrica, são as mulheres negras? Que liberdade é essa que as maiores vítimas de encarceramento e assassinato são pessoas negras? Que liberdade é essa em que a população mais pobre e miserável é a população negra? Que liberdade é essa em que a maioria das ocupações com baixa remuneração é ocupada por negros? Que liberdade é essa em que a maioria dos moradores dos bairros de alta vulnerabilidade social é negra? Que liberdade é essa que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem crimes de intolerância religiosa? Que liberdade é essa
em que os negros são perseguidos no comércio e correm o risco de não saírem vivos destes ambientes? Que liberdade é essa em que os negros temem encontrar polícias nas ruas, principalmente nos horários noturnos? Que liberdade é essa em que os negros são questionados no mercado de trabalho, correndo o risco de perderem oportunidades profissionais por usarem penteados afros e vestimentas que remetem à cultura africana e afro-brasileira?